Levítico capítulo 20. Penas por sacrifício de crianças, consultar os mortos, relações sexuais abomináveis, outros pecados. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: todo e qualquer homem que dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, der da sua semente a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os seus olhos daquele homem, quando ele der da sua semente a Moloque, para não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Eu extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se com Moloque. Quando alguma alma se virá em direção aos que têm espíritos familiares e em direção aos prognosticadores, feiticeiros, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai a vós mesmos, e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E preservai, protegei e obedecei aos meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Também o homem que adulterar com a esposa de outro homem, sim, havendo ele adulterado com a esposa do seu próximo, certamente serão mortos o homem adúltero e a mulher adúltera. E o homem que se deitar com a esposa de seu pai, descobrir a nudez de seu pai, ambos certamente serão mortos. O sangue deles será sobre eles. Semelhantemente, quando o homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Fizeram confusão por incesto, o sangue deles será sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro macho, como se deita com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente serão mortos, o sangue deles será sobre eles. E quando o homem tomar uma mulher e a mãe dela, maldade é. A ele e a ela queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente o homem será morto, e matareis o animal. E se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente serão mortos, o sangue deles será sobre eles. E quando o homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a nudez dele, ato vergonhoso e detestável é. Portanto, eles serão extirpados aos olhos dos filhos do povo deles. Ele descobriu a nudez de sua irmã. Ele levará sobre si a iniquidade dele. E quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade, menstruação dela, e descobrir a nudez dela, descobrindo a fonte jorrante dela, e ela descobrir a fonte jorrante do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do povo deles. Também não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai, porquanto ele descobriu a parenta por sangue dele. Ambos levarão sobre si a iniquidade deles. Quando o homem se deitar com a esposa do seu tio, descobriu a nudez de seu tio. Ambos levarão sobre si a iniquidade deles. Sem filhos morrerão. E quando o homem tomar a esposa de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Preservai, protegei e obedecei, pois a todos os meus estatutos e a todos os meus juízos e cumpri-os, para que não vos vomite para fora da terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto os abominei. E a vós outros tenho eu dito: em herança possuireis a terra deles, e eu a darei a vós outros para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos outros povos.
Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de qualquer tipo de coisa viva que se arrasta sobre o solo, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. E sereis para mim homens santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito familiar, ou for um prognosticador feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados com pedras, o sangue deles será sobre eles. Levítico capítulo 21. Sacerdotes devem ser santificados e sem defeitos físicos. Ofertas aceitáveis. Depois disse o Senhor Moisés: Fala aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diz-lhes: Nenhum de vós, sacerdotes, se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente por sangue, mais chegado a ele, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, ou por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ela é ele permitido ser contaminado. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não contaminará a si mesmo, pois que profanaria a si mesmo. Eles não farão calvas sobre as suas cabeças, e não raparão as extremidades das suas barbas, nem farão incisões de nenhum corte nas suas carnes. Santos serão para o Deus deles, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor e o pão do seu Deus. Portanto serão santos. Não tomarão esposa que seja prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher que tenha sido repudiada de seu marido, pois santo ele é para seu Deus. Portanto o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E se a filha de qualquer sacerdote começar a profanar a si mesma por fornicar, adulterar, prostituir-se, ela profana seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre os irmãos dele, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, que está consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça dele, nem rasgará as vestes dele. E não se chegará a corpo morto algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe, contaminará a si mesmo. Nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na virgindade dela. Viúva ou repudiada, ou profana, ou prostituta, estas não tomará. Mas virgem do seu próprio povo tomará ele por esposa. E não profanará sua semente entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão dizendo, todo e qualquer homem da tua semente, nas suas gerações, em que houver algum defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver algum defeito se chegará. Como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de qualquer coisa supérflua. O homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E falou isto a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Levítico capítulo 22. Lei sobre o sacerdote comer ou não das ofertas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Dize tu a Arão e a seus filhos que se abstenham de impureza nas coisas santas dos filhos de Israel, as quais estes a mim me santificam, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diz-lhes: todo e qualquer homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas, que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante de minha face. Eu sou o Senhor. Nenhum homem da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que esteja limpo. Como também quem quer que tocar qualquer coisa imunda de cadáver, ou homem, de quem sair emissão de semente, ou todo e qualquer homem que tocar a algum ser rastejante pelo qual ele seja tornado imundo, ou tocar a algum homem pelo qual ele seja tornado imundo, qualquer que seja a sua imundícia. A alma que tocar quaisquer dessas coisas será imunda até ao pôr do sol, e não comerá das coisas santas, se antes não banhar sua carne com água. E havendo-se o sol já posto, então será declarado limpo, e depois comerá das coisas santas, porque isto é o seu alimento. O animal que morreu por si mesmo e o animal que foi dilacerado por feras, ele não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Preservarão, protegerão, obedecerão, pois a minha ordenança, para que não levem sobre si pecado por causa disso e morram nele, caso a tenham profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estrangeiro comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu alimento. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filho, e se houver retornado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, então do alimento de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. E quando o homem, por ignorância ou engano, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará ele uma quinta parte, e a dará ao sacerdote juntamente com a restituição da coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor. Nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as coisas santas deles, pois eu sou o Senhor, que as santifico. Animais a sacrificar sejam sem defeito algum. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer homem que, da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que eles oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a vossa própria vontade, oferecereis macho sem defeito, da manada das vacas, ou do rebanho das ovelhas, ou do rebanho das cabras. Nenhuma coisa, porém, em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. E todo e qualquer homem que oferecer sacrifício de ofertas de paz ao Senhor, para cumprir seu voto ou oferta voluntária, proveniente da manada das vacas ou do rebanho das ovelhas, o animal perfeito será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e dele não poreis oferta queimada sobre o altar ao Senhor. Porém, boi ou cordeiro que tenha qualquer coisa supérflua, ou faltando em suas partes do corpo, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O animal ferido, ou esmagado, ou despedaçado, ou cortados fora, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Também proveniente da mão do estrangeiro, nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a corrupção delas está nelas, defeito nelas há. Não serão aceitas em vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou o cabrito, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também vaca ou ovelha,
A ela e a seu filho não cortareis no pescoço em sacrifício no mesmo dia. E quando sacrificardes sacrifício de ações de graças ao Senhor, o sacrificareis da vossa própria vontade. No mesmo dia ele será comido, dele nada deixareis ficar até o alvorecer. Eu sou o Senhor. Por isso o preservareis, protegereis, obedecereis aos meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, mas eu serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser eu o vosso Deus. Eu sou o Senhor.